Salve Alteza, seja muito bem-vinda para esse canal. A gente hoje vai falar sobre um assunto e eu vou trazer um contexto externo aqui. Lembrando que é importante que eu abra para vocês aqui um parêntese enorme. Eu aqui não vou ficar julgando pessoalmente ninguém. Na verdade, eu vou trazer para vocês aqui um contexto, uma situação, para que através dessa situação a gente possa trazer lições importantes e aplicáveis na nossa vida, falando sobre gestão de emoção, comunicação assertiva e outros pormenores que a gente vai falando e desenvolvendo aqui ao longo desta conversa. Portanto, essa conversa muito provavelmente vai ficar longa, então eu sugiro que você vá aqui embaixo na engrenagem e coloque na velocidade que você se sentir confortável. E também já adianto para você, se você tiver um caderno, uma caneta, já vai lá agora pegar essa caneta e fazer as anotações mentais, mas também os registros no seu bloco de anotações, no seu caderno, para que você consiga depois acessar isso e ir aplicando na sua vida. Eu vou compartilhar aqui com vocês algumas lições que eu absorvi de um acontecimento recente que aconteceu no Carnaval de Salvador, envolvendo a Baby do Brasil e a Ivete Sangalo. Mais uma vez, eu não vou estar aqui avaliando as pessoas enquanto pessoas, mas o contexto, a situação, o comportamento, porque eu também acredito que nós não precisamos errar para aprender. Se a gente pode, a partir do erro dos outros, a gente tirar as nossas próprias lições e aprendizados. Quem não está sabendo de nada, vamos contextualizar aqui. No Carnaval, Baby do Brasil, que estava no camarote de retransmissão da Band, ela encontrou com a Ivete Sangalo. Na verdade, a Ivete veio com o trio elétrico, encontrou ali e parou na frente do camarote, que é o lugar onde os artistas normalmente param. Por quê? Porque o camarote da Band, ele é tradicionalmente conhecido como o grande retransmissor do Carnaval de Salvador. Então é estratégico que os artistas parem ali para promover o seu trabalho, promover a sua música, se promover. Então, a Ivete parou ali, cumprimentou de forma muito respeituosa a Baby do Brasil, até porque a Baby ela tem um legado, realmente ela tem um histórico importante na música. E a Ivete falou do respeito dela, da honra de encontrá-la ali naquele momento. E em um determinado momento, em uma determinada situação, a Baby do Brasil começou a falar sobre apocalipse, sobre arrebatamento, ou seja, começou a pregar, porque quem não sabe, a Baby ela é pastora, agora é uma cristã se convicta e ela se transformou em pastora. Então ela prega as crenças religiosas cristãs dela, aquilo que ela acredita. Até aí, normal. O que eu quero trazer aqui para vocês é que, diante disso, se criou aqui uma situação desconfortável para ambas no final da história, porque a Ivete acabou reagindo, falando sobre que ela ia macetar o apocalipse, que ela não iria permitir que o apocalipse acontecesse. E aí começaram as controvérsias, principalmente com a repercussão negativa aí nas redes sociais. Dito isso e contextualizando, eu quero trazer aqui para vocês alguns tópicos para que a gente pense e se coloque também no lugar dessas pessoas, no sentido de aprender e aplicar aquilo que, teoricamente, deveria ter sido feito lá diante daquela situação para evitar aquela situação. A primeira questão que eu gostaria que você trouxesse, viesse aqui através dessa minha guiança, é você refletir sobre a adequação. A Baby, ela trouxe ali um tema, um assunto que talvez para aquele momento específico, dentro do contexto de carnaval, não fosse o momento mais adequado. Existe na comunicação uma premissa que
diz, que nos ensina que para que sua mensagem ela seja eficiente, para que sua mensagem ela seja de fato ouvida, é preciso que você adeque a mensagem ao meio, mas principalmente que você avalie se aquele ambiente é propício para que você propague a sua mensagem. Existe adequação também para outras esferas da comunicação, por exemplo, imagem pessoal, porque você também comunica através da sua imagem. E aí, eu gosto muito de trazer como exemplo o dress code. Quando você vai para um evento específico, você, para se vestir, o ideal é que você pense no ambiente que você vai, para que você se vista adequadamente. Na comunicação, é um princípio muito parecido. A sua mensagem, ela está adequada àquele ambiente? E aí eu te pergunto, Alteza, a mensagem que a Baby do Brasil levou sobre o apocalipse, sobre o arrebatamento, ela estava conveniente, ela estava adequada àquele momento? Eu vou falar a minha opinião, certo? Se eu estivesse no lugar da Baby do Brasil. Eu entendo que muitos cristãos acreditem que ela foi usada para propagar, compartilhar o evangelho, a palavra, aquela mensagem específica. Mas a minha opinião é o seguinte: a mensagem não foi adequada para o momento, para o ambiente. Simplesmente por quê? Porque essa mensagem, ela requer aprofundamento. Esta mensagem, ela requer profundidade. Ela requer desdobramentos. Principalmente porque ela utilizou alguns termos. Um que é praticamente desconhecido, que é arrebatamento, e o outro que é mal difundido, que é apocalipse. Eu acredito sinceramente que nem a própria interlocutora dela, direta, que no caso é a Ivete Sangalo, sabia o que significava. Nem o apocalipse com a profundidade e nem o arrebatamento. É o que eu acredito. Posso estar enganada? Posso estar enganada. Mas o fato é que quando você tem uma mensagem, que é uma mensagem que você julga importante, é essencial, é fundamental que você faça com que essa mensagem chegue de forma lúcida, chegue de forma limpa e clara para o seu público-alvo, para os seus interlocutores. E para isso, uma série de ferramentas precisam ser utilizadas. Uma das ferramentas importantes é realmente você se perguntar se o momento é adequado, se as pessoas que estão ali, de fato, estão preparadas para ouvir a sua mensagem. Me diga uma coisa, você acha realmente que no meio do carnaval as pessoas vão querer ouvir sobre Apocalipse, sobre arrebatamento? Não era, na minha opinião, um lugar adequado para esta conversa. E aí, para piorar, o que foi que aconteceu? A Ivete Sangalo reagiu. Então, agora que neste momento é a segunda lição que a gente tem que aprender e, na medida do possível, aplicar na nossa vida. Quando nós, seres humanos, estamos numa situação que nos chega de forma inesperada, o nosso cérebro ele vai ativar lá uma região do nosso sistema neurológico, que é o tal cérebro reptiliano, que é aquele cérebro mais antigo, pré-histórico. E esse cérebro, ele tende a lidar com as situações inesperadas, ameaçadoras, de três formas. Ou ele combate, ou ele corre, ou ele congela. Uma das três situações, o cérebro, ele vai fazer com que a gente haja, tome uma atitude baseada nessas três pré-narrativas: combater, correr ou
congelar. É o chamado CCC. É normal que isso aconteça, principalmente quando nós estamos diante de uma situação inesperada. O grande problema é que quando nós estamos diante dessa situação, o que acontece é que nós agimos de forma emocional. Afinal de contas, é o nosso cérebro límbico que está ali agindo, reptiliano, que está ali agindo, que é o nosso cérebro mais antigo, é o senhor, né? O nosso ancião, ele está ali agindo. O que acontece é que a gente já tem desenvolvido o nosso cérebro racional, o nosso córtex cerebral, o nosso córtex pré-frontal, que é exatamente esse córtex que é responsável por nossas decisões mais racionais, decisões mais pensadas. O que aconteceu naquele episódio específico do carnaval foi que, diante da inesperada atitude, inesperado comportamento da fala da Baby, a Ivete Sangalo reagiu de forma reptiliana. Ela não conseguiu manejar as emoções para ter uma resposta, uma reação mais assertiva, uma comunicação mais eficiente. Isso acontece com todos os seres humanos. Então é muito fácil a gente chegar aqui e julgar as pessoas. Mas nós somos seres humanos e, portanto, nós erramos e vamos errar muito, 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 muito. A minha tentativa aqui com esse bate-papo é que a gente aprenda com o erro alheio e a gente consiga tentar minimizar situações como essas em nossas vidas, nas nossas relações profissionais, pessoais, nas nossas relações sociais. O que aconteceu ali foi que, na medida que a mensagem chegou para Ivete, que já tinha um outro objetivo, que até o final desse vídeo eu vou compartilhar aqui com você qual era o objetivo, a ansiedade da Ivete, é que ela recebeu a mensagem da Baby. É como se você estivesse fazendo um download de um arquivo. Aí você está ali fazendo o download no arquivo e não espera a informação toda assentar em você. E você vai pegando aquela informação que é picotada, fragilizada, sem passar por esse crivo, por esse filtro. E acaba por não passar por esse filtro racional e só passar pelo filtro emocional, você reage de forma pouco assertiva. Você reage de forma pouco assertiva e começa a ter uma reação que nem você mesmo depois acredita que teve. E aí vem o quê? O arrependimento. Porque eu tenho certeza absoluta que houve ali um arrependimento da parte de Ivete, principalmente em função da repercussão que aquela situação gerou. Segunda lição que a gente precisa realmente aprender e aplicar na nossa vida é colocar de lado a impulsividade, a reação instantânea e dar lugar para a nossa racionalidade. Entenda o seguinte, o cérebro racional, o nosso córtex, ele trabalha de uma forma mais lenta, porque ele vai buscar a lógica das coisas. Ele vai buscar as peças de um quebra-cabeça para montar o quebra-cabeça. Isso requer um pouco mais de tempo, enquanto o nosso cérebro racional, ele é instantâneo, ele reage muito rápido. Ele tem uma decisão muito rápida, mas essa rapidez na decisão, na maioria das vezes, não é uma decisão correta, acertada. E foi exatamente nesse movimento lento que Ivete foi capturada. Por quê? Porque ela não conseguiu esperar
E aqui a nossa terceira lição, né? A terceira lição que eu espero que você aplique na sua vida é praticar a escuta ativa. Quando alguém estiver falando com você, por mais que essa postura, essa opinião, ela seja uma opinião polêmica, ouça. Faça o download da informação. Faça com que realmente essa informação passe por um filtro racional, para que você consiga efetivamente juntar as peças do quebra-cabeça, a fim de conseguir efetivamente gerenciar melhor a situação, a fim de você conseguir criar uma estrutura de comunicação que possa reverter aquela situação que para você lhe é incômoda. E foi isso que faltou. Faltou um pouco mais de escuta ativa. O que ela fez ali naquele momento e o que a gente faz enquanto seres humanos com cérebro dominante reptiliano ainda é que nós trabalhamos com a escuta reativa. Com a escuta até, eu diria, defensiva. Nós ficamos na defensiva. E quando estamos na defensiva, a tendência é meter os pés pelas mãos. O que eu quero abrir um parêntese enorme aqui é que nós precisamos, como bons cristãos, pessoas que acreditam em Deus, pessoas que acreditam em pessoas que tiveram uma filosofia de vida baseada na compaixão, é que uma lição importante que nós temos que aplicar na nossa vida, que precisaríamos aplicar na nossa vida para que a gente consiga evoluir e comunicar melhor, é a empatia. É você se ver, porque você não consegue se colocar no lugar do outro, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Mas é você se ver, se imaginar no lugar do outro. E quando você faz isso, você coloca em evidência a compaixão. Houve aí falta de compaixão, de empatia de ambos os lados. E está havendo mais falta de compaixão ainda quando você vê a repercussão disso na internet, nos juízes da internet. A própria Bíblia, em Salmo, se eu não me engano, ela fala: sois deuses. Quando ela fala isso para os juízes. Quando a gente pensa nesta frase e traz ela para a nossa vida como seres humanos, meros seres humanos, e ouve, sois deuses, o que eu entendo é que nós precisamos replicar uma postura divina de retidão, ética, compaixão e justiça. Tá? E muitas vezes a gente não vê isso. Então, a falta de empatia é muito grande. Quando você não sabe o que falar, fique calado. Quando você estiver numa situação de falta de domínio, de falta de ausência, na verdade, de ausência do racional, de total ausência do racional, o ideal é que você se cale. Tem uma frase, que eu não sei de quem é, sinceramente, era para ter pesquisado essa frase, mas me veio ela agora à cabeça, que diz: nós somos donos do nosso silêncio, mas somos escravos de nossas palavras. Cuidado com o que você diz, para que você não se torne escravo de si mesmo, daquilo que você fala. Porque lembra que a palavra é uma flecha. Uma vez que você atira, dificilmente você pode reverter. Dificilmente não, você não reverte, você não consegue reverter a situação.
Você não consegue colocar a flecha novamente no arco. Então, cuidado com isso. Então, a empatia é uma lição que a gente realmente precisa começar a entender. E se colocar no lugar do outro é um exercício importante, fundamental, inclusive, para a gente se entender. Se antecipar às situações que vão nos colocar em lugares desconfortáveis, que vão nos colocar em lugares de desconforto. Quando você pensa, Tati, naquela situação, o que você faria? Teoricamente, eu posso te responder, porque existem situações que, infelizmente, a gente precisa passar para realmente avaliar o quanto nós estamos progredindo, evoluindo ou trabalhando a nossa gestão de emoção, a nossa comunicação e etc. Mas, teoricamente, eu acredito que o começo da interação entre essas duas personalidades, essas duas pessoas que se admiram mutuamente, inclusive a Baby, ela foi muito assertiva quando ela falou no Instagram dela que tem um carinho enorme por Ivete, que elas são próximas, que elas são amigas, que vestem uma fofa. Então ela realmente tentou não colocar mais lenha na fogueira. Isso eu achei muito nobre da parte dela. E aí a relação, a interação delas duas no carnaval, naquele episódio em especial, foi uma interação que começou bem. A Ivete começou realmente elogiando a Baby, falando quanto a Baby era importante enquanto artista para o cenário artístico musical da Bahia. E aquele foi muito bonito, aquele início. E aí a coisa começou a desandar. Se eu fosse a Ivete naquele momento, eu esperaria o download, a informação se assentar dentro de mim, para que eu conseguisse manejar o episódio, gerenciar a situação e evitar uma crise. Crise de imagem, crise interna, que muito provavelmente ela se arrependeu daquela postura. E isso se viu muito nas apresentações seguintes, que o carro dela deu problema, que ela se via que ela estava muito angustiada. E eu acredito que aquele episódio com a Baby foi o estopim para essa angústia, para realmente ter aquele desdobramento emocional, até sem muito controle. Então, nesse momento, é importante que a gente faça o download da informação. Consiga realmente ter essa escuta ativa, entender o que a outra pessoa está tentando nos falar e, a partir disso, colocar o nosso ponto de vista da forma mais elegante possível. É um desafio, claro que é. Principalmente se você pensa que nós somos dominadas pelo nosso emocional, pelo nosso cérebro reptiliano. Ainda somos. Estamos em processo de evolução. Então, começou bem com um elogio. A Baby falou o que, na minha opinião pessoal, tá, gente? As pessoas podem ter outras opiniões e está tudo bem. A minha opinião pessoal, ela exagerou, porque foi inadequado para aquela situação. Tive que dar uma pausa porque me ligaram do colégio do meu filho, aí eu tive que parar tudo aqui. Mas voltando aqui à nossa linha de raciocínio, eu acredito que foi inadequada a fala da Baby naquele contexto, embora muitos crentes falem que ela foi utilizada, né, por Deus, enfim, para aproveitar aquele momento e falar sobre isso. Mas eu acredito que é uma mensagem muito importante para ser dita de forma tão superficial. Como eu disse, Apocalipse, arrebatamento, são conceitos que precisam de um aprofundamento, porque há distorções com relação a isso. Então, precisava ter um momento mais propício, mais adequado para aquilo. Mas o que é que também levou aquela, na minha opinião, mais uma vez, aquela postura reativa da Ivete?
Bom, eu vou trazer aqui algumas questões também, que eu já falei em outros vídeos. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo o vídeo que eu falo sobre os 3 alicerces para você conseguir e conquistar o seu sucesso, a sua realização pessoal, profissional, etc. Vou deixar aqui. Mas o alicerce que eu falo, que eu acho importantíssimo, fundamental, é o alicerce do descanso. Gente, carnaval não é sprint, é maratona. Maratona de larga distância. Existe o evento em si, mas existe o pré-evento, tá? E depois existe o pós-evento. O que acontece é que provavelmente, em função de muito cansaço também, a Ivete não conseguiu manter a lucidez daquela comunicação, daquele diálogo. E ela reagiu dessa forma. Há um esgotamento normal, que é um esgotamento físico, mental, emocional, em função da sobrecarga de trabalho. Eu não consegui localizar a informação em que diz ou se divulga em que dia ela estava quando aconteceu o episódio. Mas eu acredito que foi na segunda ou na terceira aparição dela no carnaval. São 6 horas em cima de um trio elétrico. Existe todo um desgaste real, porque eu já cobri carnaval como jornalista, como repórter, e eu já participei de eventos grandes em outros momentos do ano. E eu sei que é muito desgastante. Eu mesmo já tive uma empresa de eventos. E, no geral, a nossa vida de trabalho como meros mortais já é uma maratona. Então é imprescindível que nós levemos em consideração que o cansaço não é luxo. O cansaço é natural, precisa ser naturalizado, porque é através dele que a gente consegue se recuperar. É através dele que o cérebro consegue trabalhar melhor, com lucidez, com todas as suas funções ali transcorrendo como deve ser. Entende? A falta de descanso faz com que a gente mate, literalmente, as nossas células cerebrais, ou seja, os nossos neurônios, e elas não se recuperam, elas não ressuscitam. Então, há ali, sim, uma outra lição que eu tenho que levantar aqui para vocês. Se eu estivesse ali no lugar, naquela posição, imaginando estar naquela posição daquelas pessoas, principalmente da Ivete Sangalo, né, que eu acho que foi a que, digamos, está sendo vista como a que mais cometeu erros, é não abrir mão do descanso. Não abra mão do seu descanso. O descanso é inteligente, é por isso que eu chamo de descanso inteligente. Perfeito? O que a gente precisa entender quando a gente lida com a humanidade que tem dentro de nós e a humanidade das pessoas? É que sim, que nós podemos errar. E a maioria das vezes que nós erramos é porque nós estamos com nossas capacidades cognitivas, ou seja, nossas capacidades racionais comprometidas. Não dá para viver mais negligenciando que você precisa trabalhar o seu emocional. Que eu preciso trabalhar o meu emocional, que nós precisamos trabalhar nossas questões emocionais. Muitas vezes nós estamos desesperadas, muitas vezes nós estamos com raiva, ressentidas, nós estamos ansiosas. E a gente, infelizmente, por falta de manejo emocional, deixamos que essas emoções, que esses estados emocionais, sentimentais, dominem o nosso comportamento, as nossas decisões. E aí, crise de comunicação, de imagem, crise interna, porque eu tenho certeza absoluta que Ivete, ela, de uma forma ou de outra, sente um certo arrependimento pela postura, pelo comportamento dela. Isso se vê muito ao longo das apresentações que ela fez depois
desse episódio. Que o trio deu problema, que ela, enfim, ela mesma se exasperou, passou mal, inclusive cogitou a possibilidade, o que eu não acredito agora, de deixar o carnaval, de se aposentar do carnaval. Então se vê que é uma pessoa que não está conseguindo, ou que não estava conseguindo, ter completo domínio de suas emoções. E isso é humano, gente. Isso é mais humano do que a gente imagina. Certo? Não é nenhum tipo de juízo de valor que eu estou fazendo aqui. O que acontece é que, muitas vezes, em função dessa falta de habilidade com esses sentimentos, nós deixamos de fazer escolhas mais assertivas, escolhas corretas. Nós nos comunicamos de forma irresponsável, equivocada. Então, ali naquele momento, era o momento de fazer o download, entender o que a outra pessoa estava falando, ou tentar entender, e depois, sim, criar uma estrutura, cantar a Pequena Eva, sim, que é uma música muito bonita, inclusive ficou muito famosa na voz da própria Ivete Sangalo, e é uma música que fala um pouco sobre isso, né? Sobre o apocalipse, o arrebatamento, etc. Mas também, e aqui que eu quero que você entenda e também já incorpore isso como uma lição aplicável na sua vida profissional, principalmente profissional. Existe uma frase que provavelmente você já ouviu, que é: não vá com tanta sede ao pote. Isso é, em linhas de interpretação mais acessível, isso é desespero. Quando você vai com muita sede ao encontro de alguma coisa, com muita vontade, com muito desejo, com muita vontade de fazer, você flerta ali com o desespero. E, mais ou menos, eu imagino, pensando agora como mercadóloga, e aqui a gente vai falar de marketing promocional, rapidinho, só para vocês entenderem o contexto. O camarote de transmissão da Band é o lugar onde os artistas param para se promover. A Band já é tradicionalmente conhecida como a maior divulgadora e transmissora do Carnaval de Salvador, certo? Assim como a Globo é das escolas de samba. Esse ano a Globo tentou até uma fatia maior, mas tradicionalmente é a Band. Então todos os artistas aproveitam aquela oportunidade ali, na frente do camarote, para reverberar, compartilhar e trabalhar a música de trabalho, a sua imagem, etc. Eu acho que surgiu ali também um certo desespero de a Ivete imaginar que ela não conseguiria trabalhar a música dela de trabalho, que era o Macetando. Inclusive, na resposta para a Baby, ela falou sobre macetar o apocalipse, não sei. Por quê? Porque ela queria colocar em evidência o nome da música. Existia ali um apelo do marketing promocional, certo? O que acontece foi que, nesse desespero de aproveitar o espaço para promover o trabalho dela, ela pode ter metido os pés pelas mãos. Agora, me responda, Alteza. O desespero não é uma consequência da falta de manejo emocional? De gestão emocional? Então, mais uma vez, a gente cai num tema principal desse vídeo, que é a gente aprender realmente e entender a importância da gestão emocional para evitar crises como essa. Cuidado com o desespero, porque ele faz com que você coloque os cavalos na frente dos bois, ou os bois na frente dos cavalos, não sei exatamente qual é o ditado, mas faz com que você vá com muita sede ao pote e você derrame o pote ao invés de beber a água do pote. E aqui nesse momento que você precisa, que eu preciso, nós precisamos levar a sério essa questão. Na minha opinião, a Baby foi inadequada, não era o momento para isso.
A Ivete reagiu de forma pouco assertiva. Aqui a gente deixa várias lições, que eu já pontuei todas. E como conclusão desse vídeo, que talvez seja aí digamos, uma lição para a gente viver melhor, é muito importante que a gente entenda que nós estamos em um mundo diverso, de pessoas diversas e de crenças diversas. E ser diferente não é ruim. Ser diferente é a oportunidade da gente crescer como ser humano. Porque quando a gente entende que nem todo mundo é igual, a gente começa a entender que nós não somos a cereja do bolo. A gente começa a entender que nós não somos tão especiais assim e que tá tudo bem. E que tá tudo bem. A diferença nos enriquece enquanto seres humanos. Então, por mais que as pessoas falem, eu vou trazer isso de forma que pode soar polêmico, por mais que as pessoas falem, é importante que nós todos sejamos iguais, iguais em direitos, mas é impossível que sejamos iguais em características físicas, em posturas ideológicas, religiosas, políticas, enfim. E entender isso vai fazer com que a gente conviva melhor, tendo mais tolerância entre nós. É importante que a gente respeite todas as crenças, independente se a crença é axé ou amém. Você pode e deve compartilhar a sua verdade, a sua mensagem. Isso se chama posicionamento. É importante que você se posicione se você quiser e achar que isso é importante para a sua jornada. Mas seja inteligente. Faça isso de forma estratégica. Faça isso de forma intencional e respeitando princípios, valores, ética, compaixão, honestidade, justiça. Faça isso sem atacar pessoalmente pessoas. A gente cresce quando a gente discute ideias, não pessoas. E mais do que nunca, é importante que a gente refine cada vez mais a nossa emoção, as nossas emoções. É importante que cada vez mais nós entendamos que dentro do processo de evolução, as áreas do nosso cérebro precisam se alinhar para que nos traga os benefícios, para que elas nos tragam os benefícios que precisamos para crescer como pessoa, como ser humano, como profissional, como empresário, como mãe, como pai, como amigo, como filho. E quando a gente estudar, analisar eventos como esses, que a gente possa ter a nobreza de entender que os fatos, a situação, ela pode nos dar muitas pérolas, muitos ensinamentos. E que a gente precisa aproveitar-se disso da melhor forma possível. Cuidado com a ira, cuidado com o desespero, cuidado com a raiva, o ressentimento. Porque certamente você já foi vítima desses sentimentos. Assim como eu já fui, eu já errei muito, eu já pedi muita desculpa. E não garanto que não vou errar mais. Mas nós precisaríamos chegar a um estado de consciência de entender que erramos, mas temos que efetivamente aprender. E eu realmente, de fato, de verdade, acredito que a gente aprender a gestionar as nossas emoções é imprescindível, é fundamental para que a gente melhore as relações com nossos pares, dentro de casa,
com nossos filhos, com nossos parceiros de trabalho, com nossos sócios, com nossos colaboradores, com nossos chefes. É um desafio enorme. E a depender da sua personalidade, é ainda maior. Se você é uma pessoa, por exemplo, extrovertida, manejar as emoções é muito mais desafiador. Se você é uma pessoa aberta à experiência, manejar as emoções é desafiador. Então preste atenção que esse é um trabalho diário, processual. É um aprendizado que você pode realmente desenvolver ao longo da sua jornada e que existem instrumentos, ferramentas teóricas e práticas para você conseguir fazer isso. Basta você se comprometer consigo mesma e tornar isso realidade, tornar isso possível. Porque eu realmente acredito que ninguém é feliz agindo através da raiva, do ressentimento, através da falta de habilidade de manejar o desespero, a ansiedade. O ideal é que a gente consiga dominar as nossas emoções e não deixar que nossas emoções nos dominem. Porque é por conta disso que muitos relacionamentos terminam. Porque era só ali dar uma ajeitada, falando, obviamente, de forma muito rasteira, nessa habilidade de gestar, de gerenciar, de manejar as emoções. Perfeito? Obrigada por sua presença aqui, me queira bem, porque isso vai fazer bem ao seu coração, lógico. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, deixa aqui o seu comentário, me diz o que você achou dessa análise e se você consegue aplicar isso de alguma forma na sua vida. Eu espero ter ajudado, tá? Carinho e força e vamos pra frente. Um beijo.